Muito bem, estamos de volta com mais um programa. Hoje vamos estudar um pouco sobre o Papa Francisco e o Papa Negro dos Jesuítas. Nós gostaríamos de falar que nós não temos nada contra nenhuma pessoa aqui que será estudada ou contra qualquer grupo de pessoas, mas nosso objetivo final é revelar os fatos. E realmente nós temos um compromisso com a verdade e principalmente nesse contexto profético que cada vez mais se torna notório nesses últimos dias. Conosco o professor Aurílio, e professor Aurílio, nós realmente estamos aí recém-informados dessa nova eleição, né? O novo Papa Francisco, e nós hoje vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, né? Bem, nós temos aqui as notícias, né? Durante toda a semana, as notícias recentes. Jorge Mário Bergoglio, né? Primeiro Papa Jesuíta e representante das Américas. O Papa Francisco é o primeiro chefe da Igreja Católica Jesuíta, ou seja, da Companhia de Jesus. A ordem religiosa, fundada por Santo Inácio de Loyola por volta de 1530, tem cerca de 18 mil integrantes, entre eles este estudioso espanhol. Cada um somos distintos os jesuítas, mas se algo nos pode caracterizar Cada jesuíta é de um jeito, mas uma característica comum é nossa habilidade para liderar e tomar decisões com critério e certa coragem em muitos casos. Este pode ser o elemento mais marcante do pontificado de Francisco. É certo que nas últimas décadas insistimos nas últimas décadas em ter contato com os pobres, o que é outra marca nossa. O contato, a cercania com os pobres é rasgo distintivo nosso. O professor comparou a Companhia de Jesus ao Opus Dei, uma das entidades mais poderosas do catolicismo. Os estilos são diferentes. Nossos estilos são diferentes. O Opus Dei é apontado como conservador e nós considerados progressistas, mas não estou convencido disso. Nas ocasiões em que trabalhamos juntos, atuamos tranquilamente. A questão é que não fizemos isso bastante porque temos projetos diferentes. Eu digo que muitas porque temos projetos. Eleito quarta-feira após a renúncia histórica de Bento XVI, o argentino Jorge Bergoglio é também o primeiro Papa da América Latina na história da Igreja. Professor Aurílio, primeiramente gostaria de trazer para os nossos ouvintes um pouco da história do surgimento da Ordem dos Jesuítas. Nós vamos aqui recorrer a alguns dados, né? E nós temos aqui o testemunho do ex-padre jesuíta Alberto Rivera, que revela a verdade sobre os jesuítas. Só chamar a atenção, só para uma participação aqui, nós temos muita alegria de poder contribuir com informações abalizadas, fundamentadas, e como disse o professor Neemias, nós não temos nada de pessoal, nós amamos a todos vocês que têm assistido nossos vídeos, nossos documentários. Nós amamos os nossos amigos católicos, os protestantes, os evangélicos, os espíritas, seja qual for o movimento religioso, o movimento espiritualista, não é nada de pessoal. Nós aqui estamos apenas pleiteando a verdade, porque, como diz o apóstolo Paulo, lá no livro da segunda carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, isso mesmo. No capítulo 13, versículo 8, ele diz o seguinte: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Professor Neemias, os jesuítas, que é um movimento que surgiu no seio da Igreja Católica Romana, nos meados do século XVI, ele veio para enfrentar a reforma protestante. Exatamente. Nós vamos ver agora, nessa ilustração, que o Vaticano estava alarmado. E os primeiros 200 anos da Inquisição, dirigida pelos dominicanos, não haviam parado a expansão do cristianismo verdadeiro. O Papa já estava cansado e parecia o final do catolicismo. E um brilhante militar estava trabalhando entre os governos da Europa e entre altos círculos militares. Ele se chamava Inácio de Loyola. A organização que estava formando se chamava Os Iluminados. Por suas atividades secretas, o levaram perante os inquisidores, o Santo Ofício, né? Então os dominicanos não entendiam que a rede de Loyola estava se organizando para ajudar o Papa. Os
Suspeitavam que sua organização secreta estava se fortalecendo, estava ao lado dos reformadores. Então o que aconteceu? Quando processaram a Loyola perante os inquisidores, este solicitou uma entrevista com o Papa, que foi concedida por causa da sua influência militar e de suas relações com a realeza em toda a Europa. Quando Loyola foi levado perante o Papa Paulo III, o Papa lhe disse que, de acordo com os expedientes dominicanos, ele, Loyola, havia conspirado contra o poder temporal da Igreja-mãe. Loyola pediu desculpas a Paulo III e a Igreja então disse, com fé, que estava organizando uma milícia para defender o papado. Loyola explicou que Deus iluminou sua mente para estabelecer sua fraternidade, os iluminados, para proteger os poderes temporais da Igreja-mãe. Iluminados que conhecemos por Illuminati também. Loyola propôs algo. Por que você não está lutando contra os hereges? Loyola respondeu, sim, estamos lutando, porém não como os dominicanos. Apresentou cópias de seu regulamento e mostrou ao Papa a maneira de alcançar duas metas que levariam ao controle absoluto da política e da força militar do mundo, assim como ao absoluto controle de uma igreja mundial. Então, professor, são duas metas principais que Loyola apresentou ao Papa, ali por volta do século XVI, início. As duas metas eram que o mundo aceitaria as afirmações do Vaticano de, primeiro, sucessão apostólica, segundo, poderes temporais. Isso ele a reafirmaria perante todo o mundo. O Papa declarou Loyola intocável. Ele teve toda a liberdade para colocar em vigor suas ordens e regras constitucionais. E para converter os iluminados na Companhia de Jesus, o exército, milícia de Jesus, a milícia do Papa. E no Concílio de Trento, os jesuítas, a milícia do Papa, foram o poder predominante. Os documentos do Concílio de Trento se baseavam na Constituição de Loyola, uma maneira nova e eficaz de destruir o que restava do protestantismo. Os oponentes aos planos dos jesuítas foram ameaçados e muitos foram assassinados. Foram criadas leis para escravizar ainda mais os católicos e destruir toda a oposição. As duas colunas da Igreja Católica foram solidificadas no Concílio de Trento. Então veremos melhor o que significa a sucessão apostólica e esse poder temporal que tanto eles defendem. Uma das colunas criadas pelo Vaticano, na qual se baseia sua autoridade religiosa, se chama sucessão apostólica. O que é isso, professor? Eles afirmam que Pedro foi o primeiro Papa e que tudo depende de Pedro, o apóstolo pescador. Tem a Basílica de São Pedro, a Cadeira de São Pedro, as chaves de São Pedro e a Praça de São Pedro. O sistema católico se baseia em que Pedro esteve em Roma e que foi o primeiro Papa. E daqui por diante veremos se essas alegações são verdadeiras ou se são falsas perante os registros históricos, bíblicos e lógicos, é claro. Jesus disse a Pedro em Mateus 16, 18 e 19, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que os católicos teólogos dizem? Que Cristo fez de Pedro a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. E isto converteu Pedro no primeiro Papa. Veja bem, o papado, seu sacerdócio, o sistema católico inteiro dependem da sua interpretação deste versículo. Bom, veremos o que realmente estava escrito em Mateus 16. Para começar, vejamos o conteúdo desse versículo. Jesus acabara de perguntar a Pedro quem era ele, Jesus, e Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículos antes. Então Jesus disse a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, grego Petros, isto é, uma pedrinha ou pedra removível. E sobre esta pedra, Petra, que é muralha enorme, rochedo, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então,
Sobre quem Jesus edificou a sua igreja? Sobre ele, Pedro, a pedrinha, ou ele, a rocha? Ele é a rocha. Então vejamos, Jesus usou um jogo de palavras. Em essência ele dizia: Pedro, você é uma pedrinha, mas é sobre este rochedo que edificarei minha igreja. Petrus, Pedro, Petra, Jesus. Então, em 1 Coríntios 10,4 está a definição correta sobre quem é a pedra, quem é a verdadeira rocha sobre a qual sua igreja, as pessoas, não o império, não a argamassa, não os prédios, está edificada, sobre a qual nem o inferno poderá prevalecer. Em 1 Coríntios 10,4 diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, rocha espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo. Então notem, queridos, a escritura é muito clara. Pedro jamais foi a rocha, Pedro jamais foi o fundamento. Aliás, Jesus não poderia ter chamado Pedro a pedra, porque isto contradizia sua santa palavra, que diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Se você fizesse essa questão aí, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso é muito importante, professor Neemias. Não há outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. O único fundamento que foi colocado pelo céu é o Senhor Jesus Cristo. Homem nenhum tem essa qualificação, essa condição de ser fundamento, de ser a pedra de esquina, a pedra angular. Mas o Senhor Jesus Cristo é o que diz o versículo. Amém. A igreja verdadeira foi fundada sobre Jesus Cristo, a rocha, não sobre Pedro, a pedrinha. Em que lugar da Bíblia Jesus chama a Pedro de Papa? Em nenhum lugar. Os teólogos católicos inventaram tudo isso para ganhar o prestígio e também ficaram com um grande problema. Aqui está o problema. O cristianismo nasceu em Jerusalém, não em Roma. Então temos um problema, porque a sede do papado está em Roma, não em Jerusalém. Deveria ser em Jerusalém. Paulo foi o apóstolo dos gentios, no caso. Vê Romanos 11:13. Paulo foi quem escreveu a epístola aos cristãos em Roma. Não, Pedro. Por que Paulo tinha que ensiná-los se Pedro estava ali? Entendo. Então não faz sentido. A estadia de Pedro em Roma é um mito. Não temos comprovação disso. E mais, no livro de Romanos, Paulo saúda mais de 25 membros da igreja em Roma, mas nunca menciona Pedro. Paulo escreveu várias epístolas quando foi prisioneiro em Roma, porém nunca mencionou que Pedro estivesse ali, porque não estava. Ele nunca escreveu epístola nenhuma a Roma, Pedro, né? Nunca fez isso. Pedro, na realidade, professor, estava em Jerusalém e era o apóstolo dos judeus. Se lemos em Gálatas 2, né? Ali Paulo, o apóstolo, repreende ele por ser, por dissimular, né? E estava com os judeus ali em Jerusalém. Quando os apóstolos e presbíteros se reuniram em Jerusalém, no grande concílio de Atos 15, verso 6, para decidir como tratar a grande questão da circuncisão, Tiago dirigia. Quem presidia era Tiago, o apóstolo. Pedro falou, mas foi Tiago quem tomou a decisão. Está evidente que Pedro não tinha posição de autoridade suprema. Paulo falou de Tiago como uma coluna, Gálatas 2, 9 a 14, mas repreendeu a Pedro na cara, porque Pedro estava errado. Pedro não foi infalível, nunca foi papa, nunca teve celibato, era casado. Em lugar nenhum da Bíblia diz que ele tinha autoridade sobre os demais. Em lugar nenhum da Bíblia diz que ele comandava a igreja. Em lugar nenhum da Bíblia. Não tem nenhuma menção, nenhum versículo. O Vaticano até afirmou possuir os ossos de Pedro, mas agora se envergonham porque se diz que a tumba de Pedro foi descoberta recentemente em Jerusalém. Veja, todas essas informações a mídia não vai relatar. Isso não está exposto porque isso revela diretamente a falsificação, né? E a mentira que é todo esse sistema que foi fundado por homens, não por
Cristo Salvador. não baseado na palavra bíblica testemunhal. Então, Pedro não foi papa, até mesmo teve esposa. Quando lemos em Marcos 1,30, o Salvador cura a esposa esta dele. a sogra de Pedro. A grande coluna chamada sucessão apostólica é somente um apoio teatral, não existe. O sistema católico é simplesmente um espetáculo religioso e seus relações públicas venderam ao mundo uma grande mentira. Sobre essa coluna falsa de autoridade, o Papa se apoia e arrogantemente diz ser a cabeça visível da Igreja na Terra, Jesus Cristo. Bom, a outra coluna, professor, que nós devemos aqui expor é os poderes temporais, sobre a qual o Vaticano baseia sua afirmação de que o Papa tem autoridade sobre os reis da Terra. A coluna se baseia em um documento falso chamado Doações de Constantino. O que foi esse documento, Doações de Constantino? Isso nós também vemos que os dois dedos que o Papa levanta representam estas duas coisas: sucessão apostólica e poderes temporais sobre o qual esse sistema foi fundado. Isso se vê através da arte católica, também se vê na liturgia, na missa, ainda que muitos tenham usado ignorantes do seu significado verdadeiro. O símbolo da paz começou a ser usado como um código, que significa que a paz e a vitória só podem ser alcançados através de uma aceitação mundial da sucessão apostólica e dos poderes temporais. Então, todas essas artes, os dedos apontando dois sinais, eles querem simbolizar isso. Quando o Papa visita um país, professor, e beija a terra, muitos creem que é um ato de humildade. Na verdade, ele está reclamando a terra como sua, baseado em seus poderes temporais. E esse sistema católico hoje descansa sobre estas duas colunas falsas, e o mundo engoliu. Veja, uma coisa que nos chama a atenção: o Salvador várias vezes disse que o seu reino não é desse mundo. É verdade. Por diversas vezes ele disse que o reino de Deus está em nós, pessoas, e que ele viria estabelecer seu reino. Esse mundo pertence ao maligno. O príncipe deste mundo é o maligno, é o diabo, Satanás. Então todas essas alegações são falsas à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. Muitas pessoas têm perguntado o que representam as 7 colinas que identificam a região geográfica em que o anticristo habitaria. Em Apocalipse 17:9, o senhor poderia ler, por favor? Aqui o sentido que tem sabedoria: as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse 17, verso 9. Então, as 7 cabeças, que são símbolos proféticos, estão sendo desvendados aqui pelo próprio Apocalipse. Eles são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Isso são montes literais, colinas. Note, existem 7 montes lá no Vaticano, onde esse Império Romano, o Império Papal, está fundado. O Quirinal, o Viminal, o Esquilino, o Palatino, o Célios, o Aventino, o Capitolino, que diz, são 7 montes que realmente eles nos identificam a região geográfica desse poder. Uma outra coisa, professor, que as pessoas têm me perguntado é o que é o 666. Primeiramente, nós temos que entender que o 666, na numerologia bíblica, o 6 representa a humanidade, o homem. Foi criado no 6º dia, Golias tinha 6 côvados de altura, entre outras características. E nós vemos o 6 aparecendo 3 vezes, que indica a divindade, ou seja, Deus, Pai, Filho, seu Espírito. Então nós temos aí um homem tentando se passar por Deus. O que é o número da besta? É o número de homem. E isso indica o título desse homem querendo se passar por Deus na terra. Então vejamos, o título do Papa, e já temos ouvido a mídia repetir várias vezes, o Vigário de Cristo, em inglês, The Vicar of Christ. Em latim é Vicarius Filii Dei, Vigário Filho de Deus. Que no latim, professor, a letra U, ela corresponde a V. Aliás, no algarismo romano, o U não existe, nós temos apenas um V, que é a mesma coisa do U, Vicarius Filii Dei. Essa soma
dá exatamente 666. Essa é a base na qual nós encontramos a interpretação de Apocalipse 3:18. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, ou seja, um reino, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Não significa dizer que é apenas um indivíduo, mas é um sistema. como somente João Paulo II, mas todo um sistema de homens que se colocam porque como Deus os obrigado. seres humanos passam, eles morrem, desaparecem na voragem do tempo, mas o sistema continua, não é isso? A estrutura religiosa continua. Todo homem que se declare ser o vigário, filho de Deus, é o anticristo. Queira ou não, quando ele assume a cadeira, ele está dizendo que é o vigário, filho de Deus. É o substituto de Toda Cristo. vez quando ele vem, ele pode ser João, pode ser Francisco, pode ser quem for, mas naquele momento temporal, aquele período existencial, ele está representando justamente essa compreensão aí, esse entendimento deles aí, de que ele é o vicário, filho de Deus. Bem, aí que está o negócio que nós vamos abordar, e aqui é uma seriedade muito grande, professor Neemias. Nós vamos entrar agora num assunto muito sério. Talvez muitas pessoas vão ficar alarmadas, impressionadas com o que nós vamos apresentar agora, mas nós queremos chamar a atenção que o que nós vamos apresentar são fatos. E esses fatos, eles, na realidade, é o resultado das profecias se cumprindo nos dias em que estamos vivendo. A questão do juramento jesuíta. Isso é muito sério que vai ser dito agora, professor Neemias. Aqui está o juramento jesuíta feito pelo Papa Francisco. Mas eu queria chamar a atenção, professor Neemias, para um detalhe muito importante. Você falou aqui anteriormente que existem duas colunas onde está fundamentado esse império religioso. A primeira coluna é a questão da crença de que eles têm como sucessor de Pedro o Papa, não é isso? Isso. A segunda é a questão da temporal de poder, autoridade, não é? Poder temporal, não é? Eles acham que tem poder sobre príncipes e reis, sobre todas as autoridades do mundo, sobre todas as estruturas que existem no mundo, podemos falar, por exemplo, de religião, de poder temporal. Então eles consideram que estão acima desses poderes e que eles têm esse poder aqui nessa terra. O Estado laico, professor Neemias, ele tem que submeter com a sua espada a este poder. Ele tem que estar nas mãos desse poder para fazer com que esse poder tenha condição de ter autonomia e fazer prevalecer as suas ideias. E que ideias? Essa questão de sucessão da cadeira de Pedro. São esses dois pontos. E então nós vemos aqui que essa foi essas metas eles sempre tentaram alcançar. Primeiro, querendo usar a Bíblia de forma distorcida, usando textos que não se aplicam, na verdade, a ele, não é isso? Aqui texto nós lemos. Segundo, a força da espada, o poder secular. Para isso ele precisa aqui dos reis da terra. E os reis da terra os governantes têm que se submeter a eles. Se eles não conseguem, baseado no texto bíblico, então eles apelam para o quê? Para a força do Estado. E a força do Estado é trabalhada justamente por esse exército que nós agora vamos falar, mostrar o seu juramento. O exército, a polícia secreta, o exército secreto dos jesuítas, que foi levantado nos meados do século XVI para combater a reforma. E aqui está, professor Neemias, o juramento feito pelos jesuítas. Quem for jesuíta, quem for da ordem dos jesuítas, tem que fazer esse juramento. Tem que fazer esse juramento. O professor Neemias poderia ler esse juramento aí? Bom, aqui nós temos o juramento que qualquer jesuíta, participante da ordem dos jesuítas tem que fazer.
Isso inclui o atual Papa Francisco. E diz: eu, em presença de Deus Onipotente e da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, São Pedro e São Paulo, declaro e juro que Sua Santidade o Papa é o vigário de Cristo e único verdadeiro chefe da Igreja Católica ou Universal em toda a terra. Assim, pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os direitos e os costumes de Sua Santidade contra todos os usurpadores heréticos por autoridades protestantes e de todos os aderentes a quem se considera hereges e usurpadores, inimigos da Santa Sé, ou Madre Igreja de Roma. Prometo e declaro que farei quando se me apresente a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal como se me ordena fazer, extirpá-los-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges, abrirei o ventre das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos na parede, a fim de aniquilar essa secreta raça. Que quando não posso fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, a aço de punhal, a bala de chumbo, sem ter consideração à classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam. Para isso, consagro-lhe toda a minha alma e todas as minhas forças físicas, e com a adaga que recebo agora, escreverei meu nome com sangue em testemunho deste juramento. Se manifestar falsidade ou tibieza em minhas determinações, podem meus irmãos camaradas, soldados da milícia do Papa, cortar as minhas mãos e meus pés, enforcar, abrir meu ventre e nele queimar enxofre, e aplicar todos os castigos que se possam conceber, e executar sobre a terra, e que a minha alma seja torturada pelos demônios nas chamas infernais para todo o sempre. Isso foi traduzido do Congresso, dos registros do Congresso americano, dos Estados Unidos, e foi em fevereiro de 1903, na página 3263. Professor Neemias, agora vale uma pergunta muito importante. Havia sido escolhido um Papa jesuíta. E toda a história dos papas, nunca houve um Papa jesuíta. E agora, professor Neemias, nesta reta final, nesses momentos cruciais, proféticos, determinantes, um tempo como nunca houve, como diz o profeta Daniel, nós temos um Papa jesuíta. Aí está o Papa Francisco, ele é um jesuíta. Professor Neemias, isso é relevante? Nós veremos que certamente é muito relevante. Porque como jesuítas têm um lado de sociedade secreta, nós descobrimos que eles realmente são a maior ordem secreta, mais poderosa. Eles realmente comandam os Cavaleiros de Malta, os Illuminati, os maçons e os Cavaleiros de Colombo, Rosa Cruz, todas essas ramificações estão abaixo dessa rede de controle. E eu queria falar para as pessoas, os cristãos, pastores, evangélicos, católicos, todos os que se denominam cristãos. Meu querido, será que combina participar do ocultismo e ser cristão? Será que o Salvador, ele usou de ocultismo? Será que é lícito para um cristão verdadeiro fazer parte de sociedades secretas? Isso é uma coisa muito interessante, porque hoje, professor, existem um grande número da nossa camada da sociedade que faz parte dessa sociedade secreta, ainda que sendo pastores, sendo religiosos, sendo padres, sendo de vários outros governantes, e que muitos não sabem o
que realmente está por trás. Por exemplo, todos os presidentes dos Estados Unidos, apenas, diz a história, 3 não eram maçons. O presidente que foi assassinado, o Lincoln, né? O presidente Lincoln, o outro Kennedy, e aquele, por último, que foi baleado, Ronald Reagan, né? Ronald Reagan. Mas depois diz a história que ele se tornou maçom. Eles fazem parte dessa sociedade secreta. E nós vimos aí que os jesuítas, eles comandam a maçonaria também. Não é isso, senhor? Na verdade, quem faz parte da maçonaria contempla como seu maior representante o maçom de 33º grau. 33. Mas nem ele mesmo sabe quem está acima do topo dessa pirâmide. Eles não sabem. Nenhum, eles trabalham independentemente, alheios, apenas sabendo que recebem um comando de uma esfera maior, mas todas essas camadas, elas agem independentemente, mas recebem ordem, né, sem saber a verdade sobre o que realmente está por trás de todo esse processo de ocultismo de sociedade secreta. Nós sabemos que o quartel-general dos jesuítas é na Igreja de Jesus, lá pertinho do Vaticano. E lá também está a Cruz de Malta. A Cruz de Malta é uma das sociedades mais terríveis dos jesuítas. Ela trabalha dentro da estruturação até de terrorismo, né? Ela é a mais terrível. Então, é uma estrutura muito bem organizada. Diga-se de passagem que o governo americano, o pessoal da inteligência, o pessoal que entende de inteligência, de serviço secreto, eles afirmam que não existe uma agência secreta tão poderosa, tão bem organizada e tão cheia de informações do que os jesuítas. E é verdade. E o que o Salvador falou a respeito disso? Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. O ocultismo não faz parte do caráter e da natureza do Salvador. Isso é contra o Evangelho. Aqui está uma reportagem do jornal O Globo, falando sobre a eleição do novo Papa Negro. Professor, nós vamos agora trazer informações que o público em geral não sabe. Isso não é noticiado pela mídia, isso aqui é escondido, uma reportagem bem escondida, ainda que seja do Globo, mas muito bem escondida, falando sobre a eleição de um novo Papa Negro em Roma. Isso tudo é muito silencioso, é muito cuidadosamente escondido, porque eles realmente dominam a mídia, os esportes, eles dominam Hollywood, eles dominam a economia, eles estão por trás realmente de praticamente todas as esferas da sociedade mundana como nós conhecemos, né? Inclusive do sistema educacional. 50% das ações do principal banco dos Estados Unidos pertence ao Vaticano. Isso é confirmado. É verdade. We're here at Blessed Sacrament Parish, We Are Change LA, to meet someone who has been nicknamed the Black Pope. He's actually the Jesuit general, and his name is Very Reverend Adolfo Nicholas S.J. Better get in there. Yeah, that way. We're here to say hi and talk to him about his nickname and his extreme oath of the Jesuits. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Cristo, maawa ka. Cristo, maawa ka. The Lord be with you. Let us pray. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We are tired of wars. We are tired of this. You just came out of a campaign, election, and the inauguration of a new president. And you know, and I partially only from the sidelines,
we have been exposed to 1 year and a half of words and words and words and words. Political, or literary, or even religious words. Because also religious words have been manipulated, used with such abundance for things that were not real, that we get tired of them. The prophet comes as one who sees things with the eyes of God, because the prophets bring also the shadow side of reality. And they tell us also where things are not going according to the heart of God. And they speak of the anger of God and the sadness of God. We live in a world that has become so difficult that people do not know anymore where the causes are of the pain or of the distress or of the difficulties we have. With globalization, now responsibilities are diluted. And nobody knows who is behind anything. Oh, now you can take your picture with him and everything. Oh yeah, I'm going to be having the videotape to get you two together while you're asking why he's the Black Pope. I should point that out, how liberal everything is. And it's in the school. Hello, I really enjoyed your service. Thank you so much. I was wondering, I had a couple of questions. I was wondering if you could clear something up for me. Maybe later, because now just really quick. Why do they call you the Black Pope? Oh, that started in the 19th century. Did it really? Yeah, but I don't like it because it's in terms of power, no? Yeah. Because they thought that the general of the Jesuits had a lot of power, but he wears black, so Black Pope. Oh, maybe. Well, yeah. I'm not Pope, and I you don't have have no a fish power. on you. And I see that there's a lot of liberal symbols here. One of the things in your Jesuit high oath, I think it says something about, furthermore, you promise to declare that we'll, at the first opportunity, seek war at any opportunity against heretics, Protestants, liberals. Where did you find, what is that? See here? And that will spare neither age nor sex nor condition, and I will hang, waste, boil, flays. You've never seen this before? No, I've never seen it. Strangle, bury alive. It's horrible. And I was like, look, it's in the congressional record. Thank you very much. Thank you for coming. Can I get a picture? As long as you don't do this. Okay. Bem, vamos agora conhecer um pouco sobre o Papa Negro. Não porque seja um indivíduo de cor escura, mas as vestes são pretas, né? E porque se refere a muito poder, né? Muita autoridade. Está bem claro que o Papa Negro é o comandante dos jesuítas. Esse é chamado de General Supremo. General Supremo da Ordem dos Jesuítas. Na realidade, professor, o Papa Negro é quem comanda toda a Ordem Jesuíta e as demais sociedades secretas. E sendo da Ordem Jesuíta, o Papa Francisco, ele é um subordinado do General Supremo. Se encaixa perfeitamente. Então, na realidade, ele recebe ordens do Papa Negro. Ele está subordinado ao Papa Negro. O que acontece é que nós temos o Papa branco, que se veste de branco, e o Papa que se veste de negro. Mas, na verdade, os dois são a mesma coisa. O branco é o preto é o branco. O que nós vemos aqui é, na realidade, uma só representação. Principalmente pelo fato, que está bem destacado, de que o Papa branco, o visível, o que está aparecendo na mídia, esse Papa, ele o que ele é? Ele agora é jesuíta. Quer dizer, há uma afinidade sem precedentes com relação a ele e o Papa Negro. Se havia disparidades de ideias, dificuldades para entendimento antes, não há mais, porque eles comungam com a mesma ideologia que fez surgir esse movimento chamado
a ordem, o jesuíta no caso, esse segmento da Igreja Católica, esse secreto que é o jesuíta. Eles comungam, professor, da mesma ideologia. Eles têm agora sim, eles poderão trabalhar tudo que está na mente deles, nos ideais deles, trabalhar sem problema nenhum, sem dificuldade. O que muitos não sabem é que a nova ordem mundial realmente está centralizada na Companhia de Jesus, a milícia do Papa, os jesuítas. Os Illuminati são apenas um subordinado deles, a mídia não revela isso, existem canais e existem movimentos que preconizam a questão da defesa dos direitos de liberdade e são contra a nova ordem mundial. Porém, todos eles também estão enganados. É apenas uma distração do que realmente está por trás dos bastidores para a implantação de um novo governo mundial, um novo sistema religioso e um novo sistema econômico. Diga-se de passagem que a doutora Hillman, nos Estados Unidos, a que descobriu a grande conspiração lá na questão da saúde, foi revelado a ela que haviam 7 homens que estavam acima dos Illuminati, que davam todas as cartas. Pesquisando melhor, descobri que na sociedade secreta dos jesuítas, esses 7 homens eles respondem ao general supremo, que é o Papa Negro, né? No caso, o Padre Adolfo Nicolai, espanhol, que foi eleito, que é o atual. Então, veja, o processo da nova ordem mundial, esse processo da união das igrejas, ele agora está mais do que acentuado com a escolha de um Papa jesuíta. Essa questão também da nova ordem, muito bem. Depoimentos da história da vida do Dr. Alberto Rivera, ex-padre jesuíta, ele conta que tinha 14 anos quando o curso sobre o protestantismo e suas heresias começou. Então note, aqui está um diagrama das religiões que ele tinha que estudar a doutrina para se infiltrar, né? Isso aí começou mais abertamente, essa questão de entender que havia isso aí em 1950. Muito bem. Aí existem aqui os grupos, né? A, B, C, D, E. Quando foram infiltrados. Grupo A, Episcopais, Igreja de Deus, Metodista, Luterano. O grupo B, para se infiltrarem Adventistas, Sétimo Dia, Nazarenos, Igreja de Cristo. Grupo C, Irmãos Plymouth, Pentecostais, Batistas, Evangélicos Unidos. No grupo D, Mormon, Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, Aliança Missionária. E os góticos, os muçulmanos ortodoxos e os gregos, né? E ali o padre jesuíta disse que ele trabalharia, concentraria o seu trabalho naquele grupo, né? Grupo C. Chama a atenção, professor Nemes, que isso aí é Alberto Rivera, ex-jesuíta que revela o que havia por trás dos bastidores, ele revela a verdade. Ele está falando aí dos grupos religiosos, todos eles, né, professor Nemes? Todos eles seriam infiltrados pelos jesuítas. Alberto conta que com o passar dos anos foi se infiltrando em centenas de igrejas e organizações. Por volta de 1550, os jesuítas começaram a se infiltrar em todas as denominações, aumentando. Atualmente, eles fazem isso de maneira mais sofisticada, graças ao movimento ecumênico, carismático e de algumas igrejas fundamentalistas. Um dos padres que conseguiram se infiltrar na igreja dos irmãos Plymouth nos entregou livros de Darby, Scofield, Kelly, entre outros. Estudamos tudo sobre as dispensações. Então eles estudavam ali a doutrina da igreja, né? E praticamos cultos no estilo dos irmãos Plymouth. Nos foi ensinado o modo de partir o pão da Santa Ceia e a maneira de fingir que estávamos recebendo a Cristo. Quando acreditava, estamos prontos, nos davam a localização das igrejas que devíamos nos infiltrar. Professor Domingos, eles chegaram nessa igreja e se tornavam membros dessa igreja. Depois de membros, eles cresciam nessas igrejas e depois iam para os seminários, para as faculdades dessas igrejas, se tornavam membros e tornavam também dirigentes dessas igrejas. Então, podemos dizer, até antecipar aí, que na realidade as igrejas, todas elas sem exceção, estão com um número grande de jesuítas já infiltrados. Todas elas, na realidade, né?
nos ensinavam a maneira de brincar com os filhos dos membros da igreja e quais as perguntas que devíamos fazer às crianças quando estivessem sozinhas. E também nos ensinaram boas maneiras, oferecer flores às senhoras, ser gentis, abrindo-lhes a porta. Quando sozinhos com ela dirigíamos galanterias do tipo que eram lindas e encantadoras, aprendemos a brincar com seus sentimentos, mas também saber expressar a dor quando perdíamos seus entes queridos e demonstrar nosso apreço e interesse quando passavam por crises e grandes problemas. Ele diz que a melhor incumbência deles era destruir essas igrejas, desacreditando aqueles seus pastores que diziam não ser cristã a igreja católica, ou que dissessem que os católicos não eram cristãos. Isso fazia deles o nosso alvo. Somente na Espanha contribuí, diz Alberto Rivera, para a destruição de 19 igrejas. Deixei que me detivessem em uma batida policial para que meu nome aparecesse junto ao dos hereges nos jornais. Consegui uma carta do pastor daquela igreja me qualificando de cristão fiel e responsável. E ele não soube da minha participação no incidente, nem de minha culpa por estar preso. Nesta época eu tinha 17 anos. Com aquela carta do pastor fui aceito numa igreja batista na Venezuela. A instituição me enviou para eu me infiltrar e ser transferido a um seminário teológico maior, na Costa Rica. E naquela escola protestante, Alberto disse que se infiltrou, né, para se passar por aluno, né? Por que eles queriam todos os nomes de pessoas e igrejas, Alberto? Pergunta um amigo, né? No momento você quer me dizer que o Santo Ofício ainda está funcionando atualmente? E Alberto respondeu, para serem cadastrados no enorme computador para uso do Santo Ofício, exatamente nesse computador eles cadastram o nome de cada pastor protestante e de todos os seus membros no mundo todo, inclusive dos católicos romanos. Eles controlam tudo. No futuro haveria perseguição contra eles? Sim, se contrariarem a super igreja mundial naquilo que Roma está organizando. E os que discordarem do movimento católico romano serão destruídos. É isso mesmo. O amigo de Alberto perguntou, você se refere a uma nova Inquisição? Quando o catolicismo romano reunir todas as igrejas protestantes sob seu controle. Esse é o objetivo do ecumenismo? Alberto diz que esta é a grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Mandará executar os santos que vão morrer durante a grande tribulação. Serão execuções em missas negras. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Apocalipse 17, 5 e 6. Agora, voltando à Igreja Batista na Venezuela, veja de que modo Alberto disse que ia destruir. Metade da igreja acreditava que a instituição romana era cristã, e eu lhes dizia isso. Aqueles que não pensam nisso. Então, ao pastor e aqueles que o apoiavam, ele dizia, tem razão, pastor, tem razão, a igreja romana não é cristã, eu sofri muito por ela na Espanha. Eles odeiam os verdadeiros cristãos. Meu querido pastor ainda está preso, é preciso protestar. Veja o meu nome no jornal. E me chamaram de herege. Então, enquanto o pastor me matriculava no seminário, diz Alberto, começamos um rumor de que ele estava se encontrando com uma jovem de 18 anos. A jovem era uma agente católica. Eu disse aos diáconos que não gostavam daquele pastor, que ela e ele tinham um caso amoroso. O pastor era inocente, mas sua esposa pediu divórcio e a igreja foi destruída, e dali segui para o meu próximo alvo. Os fins justificam os meios, né? Esse é o lema, né? O lema dos jesuítas. Alberto disse que trabalhava nessa campanha, né? E diz que quando essas estratégias falhavam, tinha um plano número 2. Destruir sua reputação, mentindo, distorcendo suas palavras e fazendo parecer inimigo do país, arranjando-lhe problemas com as autoridades, ou envolvendo contra ele um relacionamento extraconjugal com sua secretária ou outra mulher. Certa ocasião, tiramos um pastor de casa para atender alguém no meio de um caminho, e no meio do caminho colocamos uma mulher que lhe pediu ajuda. Quando ele parou para ajudar, ela começou a gritar, estão me atacando, rasgou sua roupa, e alguém às escondidas
tiram fotos deles juntos e isso destruiu aquele pastor. Coisa terrível. Criar uma campanha maledicente com cartas, rumores, falando que é pessoa de muita controvérsia, criadora de casos. Seus oponentes o chamavam de inimigo por causa de divisões, que está sempre contra seus pais e que não demonstra o amor de Deus. Falar que tem suas próprias doutrinas e crenças estranhas. Em pouco tempo ele fica isolado entre os pastores ou membros, eles ficam isolados, né? Isso é uma estratégia. Pode-se iniciar outra calúnia dizendo que ele sofreu um trauma nervoso e o que fala não se deve levar a sério. A maioria deles cede e não luta contra essa mentira, porque é mais fácil abandonar do que combater uma infâmia. O isolamento é usado para forçá-la a desistir do seu ministério. Tudo o que aquela pessoa disser causa um problema. Então, professor, nós vemos que não há outra maneira de trabalhar dentro do sistema religioso a não ser de forma independente. Todos os independentes se pronunciarem, falarem a verdade, envolvidos. Não existe outra maneira não de... Não tem um movimento que não esteja envolvido. Salvar, que não haja infiltração. Salvar o sistema, de alguma maneira justificar a estadia dentro de um sistema religioso, porque ele já está todo tomado, bichado, que estamos vendo, corroído pelo... Número 3, professor, a morte, o último recurso jesuíta. Quando creem que tem uma chamada de Deus e não se dobram, não se deixam vencer por toda a pressão recebida dos outros pastores, amigos, usados, a família, então coisas estranhas começam a acontecer. Pode sofrer um acidente, ou de atropelamento, ou no hospital, a enfermeira desliga o seu oxigênio, ou seu remédio vem errado, alterado. Então sua situação se complica e acaba morrendo. Pode morrer com alimento envenenado, ou misturam drogas em sua comida, entorpecendo sua mente, e o internam numa instituição psiquiátrica sob a afirmação de estar louco e desvairado. Também pode ser vítima de uma briga misteriosa com um estranho que o esfaqueia num lugar escuro, ou contratam alguém para que o matem em tiro. Como vem? Estamos numa guerra. Né? O seminário protestante que eu deveria destruir, Desalberto, era em Costa Rica e interdenominacional. Duas jovens bonitas estariam trabalhando comigo, pertenciam ao grupo de ação católica. Elas faziam passar por cristãs fundamentalistas, evangélicas e nascidas de novo. Carmen se passaria por minha namorada naquela universidade, Maria deveria destruir os pastores e introduzir o sexo entre os estudantes. Havia leis estritas de separar os rapazes das moças, e a função de Alberto era dar um mau exemplo, caminhando com os dados com Carmen. E preparou rapazes católicos e bem apessoados que se passavam por evangélicos para seduzir as professoras mais jovens e as visitavam no dormitório das moças tarde da noite. Para demonstrar que era anticatólico, discutia com os sacerdotes jesuítas. Eu discutia com os sacerdotes jesuítas diante de outros alunos que também iam para o Instituto Bíblico. Certa noite afirmaram uma situação constrangedora no dormitório feminino. Carmen estava de camisola e eu com ela. Forjamos a situação para que nos surpreendesse. Todas as garotas estavam fazendo o mesmo, disseram eles. Os jornais comentaram o escândalo e um padre jesuíta escreveu a respeito do fato. O instituto foi abalado e passou a ser chamado de lugar de corrupção. Era descuidado com minha aparência, não respeitava horários, nem os professores, criando discussão e depois acusados de não terem amor cristão. O ex-padre Alberto Rivera, contando que sempre que tinha oportunidade, convencia de que havia bons católicos e que suas escolas eram melhores na disciplina. Lá não havia nada escondido, nunca havia escândalos. Maria, comparsa de Alberto, naqueles tempos, não perdeu tempo, seduziu muitos alunos, dos quais 17 foram expulsos. E agora era o momento de lidar com os pastores. Em igrejas que haviam cumprimentos efusivos, Maria beijava, abraçava, encorajava a ser focada pelo pastor e eu lhe ordenava que eu destruísse. Alberto conta que nessa cruzada secreta, 3 pastores caíram. Um metodista, outro pentecostal e um ministro quadrangular. Foram forçados a não falarem contra a igreja romana e seus católicos, ou teriam sérios problemas.
a missão foi um sucesso. Os 3 pastores se tornaram ecumênicos. Pregavam somente sobre o amor de Deus. Jamais falariam que os católicos iriam para o inferno. Tudo de acordo com nossas instruções. Então, são aqueles que buscam a união de todas as igrejas e finalmente se associam à Igreja Católica, os ecumênicos. Processo desde que... O ecumenismo foi um processo dos jesuítas, um processo interno, feito não de um dia para o outro, mas há muitos anos eles estão trabalhando nessa questão, até que, enfim, nós estamos vendo aí o ecumenismo, a união das igrejas. Mas por trás de tudo isso aí está a infiltração dos jesuítas no meio das religiões. No seminário, para criar mais confusão, convencia os estudantes a fazer uma greve de fome para que a universidade melhorasse as condições de vida de seus estudantes. E quando eu ia ser expulso do país, o Vaticano, por meio do governo espanhol, tirou-me de lá, alegando que eu era um traidor do exército. E isto aconteceu antes que soubessem que eu era um jesuíta. Uma nota interessante, hoje esse seminário tornou-se ecumênico e trabalha muito próximo dos sacerdotes católicos. E, Sr. Elias, não só esse seminário, mas a gente fez um levantamento, praticamente todos os seminários estão envolvidos com educadores católicos, inclusive estão fazendo seu doutorado nas universidades católicas, seus mestrados nas universidades católicas. Professor, aqui nós temos a reta final, o desfecho, o grande finale de todo esse plano, esse estratagema, que pela profecia bíblica será bem sucedido, mas por pouco tempo. Porque o Eterno está chegando, o Salvador está vindo para buscar o seu povo. Verdade. E é nisso que baseamos nossa esperança, nossa coragem, nossa fé. Aqui diz: por causa da minha experiência em espionagem, ordenaram me reunir com as forças ecumênicas, sob a direção do Papa João XIII. Os protestantes, nós não os chamávamos de hereges, mas de irmãos separados. Os comunistas já não eram mais os nossos inimigos. Irmãos separados, no caso, se refere a um termo que eles usam para os irmãos que estão separados para morrer. Aqui está o líder, dizendo: temos nos infiltrado em todas essas organizações, graças aos nossos agentes secretos, temos entrado silenciosamente na televisão e publicações cristãs. Eles os têm recebido na função de mestres, pastores e evangelistas. Estamos pregando que somente o amor é o que nos une. Este é o nosso avivamento. Hoje é a paz, E hoje pela paz. Dizem que a nossa grande obra é a terceira força, que é o movimento carismático. Esta é a ponte para Roma. Os protestantes nos aceitarão de braços abertos. E hoje está aí no Brasil a união de católicos e protestantes em torno desse... Até a Bíblia, Sr. Elias, a King James, eles fizeram nova edição, inseriram os livros apócrifos na King James. Tudo em comum acordo com o protestantismo. Professor, uma coisa muito interessante que estamos vendo nesse processo da nova ordem mundial é que Estados Unidos está preparando lá naquele país um cerco. Está realmente estruturando um novo sistema que irá ser apregoado por todo o mundo. E a função do Papa Francisco, com essa aparente piedade e caridade e obras beneficentes e humildade, isso tudo está entrelaçado num projeto de realmente levar a uma ordem mundial, uma comunidade igualitária, de iguais chances, uma igreja única, um processo que vai culminar com realmente o que nós chamamos de marca da besta, que já temos apresentado aqui em outros programas, mas que estamos vendo esse estratagema se consolidar. É uma grande perseguição. Nós temos que pedir perdão ao Salvador pelos nossos pecados, pedir vitória e se preparar, porque vem aí, minha gente, uma grande perseguição. A ordem jesuíta, a milícia do Papa, está para fazer a guerra, a inquisição final contra todos que se opuserem à nova ordem mundial, a falsa adoração dominical, que virá em forma de lei, decreto, e esse governo liderado pelo Papa de Roma. Papa jesuíta.
cujo papel será o cabeça de todas as religiões do planeta Terra. Então, pesquise essas informações. Leia a profecia do Apocalipse. Pesquise por você mesmo, peça a orientação do Espírito Santo e creia na palavra, a Bíblia, Novo e Antigo Testamento, que o Senhor vai te revelar a verdade. Sr. Neemias, novamente nós, ao terminarmos esse encontro, queremos chamar a atenção de todos que nos assistiram, que não é nada pessoal, não existe ódio nos nossos corações, por A ou B, não existe ódio nos nossos corações por nenhum líder religioso. O que nós não aceitamos é o erro, o engano, a mentira. Não é nada de pessoal, não é nada com pessoas, não é nada com religiões, mas sim um erro que tem perpetrado, sustentado todas as estruturas religiosas. Erro que leva o povo ao engano, leva o povo a uma situação de vulnerabilidade, dado a questão de não conhecer a verdade. O que nos apresentamos aqui é fundamentado na verdade bíblica e testemunhal. O que nós apresentamos aqui é fundamentado na profecia do Senhor. O que nós apresentamos aqui é fundamentado, meus queridos, na história e no fato, nos acontecimentos últimos. Nós estamos caminhando para o desfecho. Busque as Escrituras, busque a palavra de Deus, creia nela, não tenha dúvida com relação a ela, nenhuma dúvida, acredite no que está escrito. Deus vai abençoar você. Seja sincero, seja honesto. Não se trata de religião, não se trata de denominação religiosa. Quero dizer para vocês, que nós não participamos de nenhuma denominação religiosa. Nós não temos denominação religiosa. Nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. E nós queremos viver pela palavra, porque o justo viverá da fé. E a fé é na palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu queria terminar com as seguintes palavras, as palavras com as quais eu comecei, que estão escritas ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 8, que diz assim: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará.